Olá, boa noite. Vocês estão aí? Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Bela. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rian. Tudo bem com você? Tudo e você? Tudo bem também. Acabei de ver a foto que vocês postaram da lua. De casa não dá para ver, não. Quando acabar, eu vou lá para a rua para ver se eu consigo ver. Parece que tá bonitona. Daí é de boa para ver, né? Aqui eu não estou conseguindo ver nada. Não sei se na casa de vocês conseguem. Acho que está do outro lado daqui. Aí só tem um monte de prédio, não dá para ver nada. Tudo bem, gente? Com vocês? Foram bem de semana? Cara, tô super empolgada que eu vi que aquele fiote vai conversar com vocês. Eu também não consigo ver não, Rafa. No meu lugar aqui tá ruim. Talvez a janela do banheiro eu consiga, eu vou tentar depois. Aqui, eu vi que o Fiote vai vir conversar com vocês. Gente, eu sou fã daquele cara. Eu vou participar também. Ele tem umas músicas muito legais. Ele tem um trabalho muito legal. Nossa, fiquei empolgada. Tô animada. Acho que semana que vem, se eu não me engano. Vai ser bem legal. Já falei para um monte de amigo meu, a Fiat vai participar. Ele é bem massa mesmo. Enfim, no mais, tá tudo bem, né? Vamos continuar, porque a última aula a gente estava falando de carboidrato, não foi? Vocês lembram? Como é que foi a nossa conversa da última aula? Opa, peraí que eu já ia fechar a sala aqui. Deus é mais, peraí, eu tenho que fechar só a conversa. Alguém lembra o que a gente conversou da última aula quando a gente falou de carboidrato? Foi, não foi, Bela? Né? Isso, a gente falou duas coisas. A gente falou que Isso. A gente falou que carboidrato tem função estrutural e ele tem função energética. A gente viu que a principal função de carboidrato é função energética, né? Que a gente se alimenta e a partir dessa energia, a partir desse alimento, a gente quebra para gerar energia. Então, a principal função dele é energética. Mas comentei com vocês que pode ter função estrutural, que a gente não esquece, não, porque é importante. Aí a gente viu que o carboidrato ele pode ser formado por uma única unidade, que é um monômero, que a gente chamou de monossacarídeo. A gente pode ter duas unidades juntas, que seriam dois monômeros, né? Dois monossacarídeos juntos, que formam o disacarídeo, ou pode ter um monte de monômero junto que vai formar o polissacarídeo. Lembra que a gente falou disso na última aula? Aí até quando eu falei de monossacarídeo, eu falei, olha, gente, tem monossacarídeos, ou seja, a unidade do carboidrato é monossacarídeo. Tem aqueles com 5 carbonos, que são as pentoses, e tem aqueles com 6 carbonos, que são as hexoses. Das pentoses, eu falei duas que são importantes de função estrutural. Alguém lembra? Quais eram? As duas pentoses importantes. Uma era importante porque ela faz parte da estrutura do DNA, e a outra é importante porque ela faz parte da estrutura do RNA. Vocês lembram o nome delas? Tipo desoxirribose, assim? Isso, Bela. Isso aí, Bela. Pentose e desoxirribose são os dois monossacarídeos de função estrutural, que estão presentes lá no nosso DNA e no nosso RNA. E aí a gente viu que tem as hexoses, que são aqueles monossacarídeos formados por 6 carbonos, por isso chama hexose, e que eles têm função energética. A gente falou os 3 que são super importantes que a gente precisa saber. Glicose, vocês lembram quais eram os outros 2? Tem a glicose, tem a frutose e tem a galactose. Isso, são os 3 monossacarídeos. Aí na última aula, a gente terminou montando os disacarídeos, lembra? Que era quando eu pegava um monossacarídeo e ligava ao outro, e agora eu tinha uma molécula maior. Pode deixar. Uma molécula E arruma esse caixote ali. Você arruma que caixote dele. O Vitória, tá aberto o áudio, eu acho. Enfim, aí agora a gente pega 2 monossacarídeos e juntos eles formam disacarídeos. Aí a gente comentou sobre alguns disacarídeos na última aula. Eu falei da sacarose, que é um disacarídeo que é o açúcar de cozinha. Eu falei que é aquele que a gente põe no café, no suco, aquele que a gente compra normal. A gente falou da maltose, que é o açúcar que a gente encontra, por exemplo, na cerveja, lembra? No malte. E a gente falou da lactose, que é o açúcar do leite. Vocês lembram? Vou compartilhar aqui para ver se vocês lembram. Bora lá. Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Foi. Então, aqui, deixa eu abrir rapidão. Bora. Isso. Então, a gente falou dos carboidratos, comentei com vocês, então, das duas funções, falei que pode ser formado por uma única unidade,
duas unidades juntas, que são os disacarídeos, ou um monte de unidade, que é polissacarídeo. Dentro, então, dos monossacarídeos, falamos, então, de ribose, desoxirribose, glicose, frutose e galactose. Foi o que a gente acabou de conversar aqui, né? E dos disacarídeos são esses aí, principais. Lembra que um disacarídeo ele é formado por a união de dois monômeros, de dois monossacarídeos, tá? E aí existem combinações diferentes. As três principais combinações que vale a pena a gente falar aqui, como eu falei com vocês, é a sacarose, que é a cana-de-açúcar, que é formada por uma glicose e uma frutose. Então, dois monossacarídeos juntos formam a sacarose. A maltose, que é um disacarídeo formado por duas glicoses, então dois monossacarídeos de glicose juntos. E a lactose é formada por uma galactose e uma glicose juntas, tá? Vocês já ouviram falar com certeza nesses açúcares aí, nesses tipos de carboidrato. Uma coisa que é muito interessante, gente, que quando a gente come qualquer tipo de alimento que tem carboidrato, seja monossacarídeo, como a gente já falou, seja disacarídeo, como esses aí, sejam polissacarídeos, como o amido, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou a quitina, que a gente vai falar daqui a pouquinho, enfim. Mas quando a gente come um carboidrato, a gente vai passar por um processo de digestão. O que é o processo de digestão? A gente mastiga, vocês sabem que a gente produz algumas enzimas na nossa boca, como, por exemplo, a amilase, que é uma enzima importante que vai ajudar na quebra do amido. Enfim, durante o processo de digestão, qual que é a ideia? É pegar essas moléculas maiores, que a gente chama de macromoléculas, e quebrar em moléculas menores, que são os monômeros. No caso do carboidrato, toda vez que você comer, por exemplo, você toma um café com leite e adoçou com açúcar. Então, na hora que você toma um café com leite, você está botando para dentro tanto lactose, que é um disacarídeo, que a gente viu aqui, como a sacarose, que é o açúcar, né? Que é também um disacarídeo. Essas moléculas que são disacarídeos, se a gente voltar aqui para ver o desenho, olha, tá vendo? Formado, então, os dois monossacarídeos juntos, elas são grandes, a gente não consegue absorver. O nosso organismo só consegue absorver monossacarídeo, só a estrutura simples. Então, o meu organismo só consegue absorver glicose, frutose, galactose. É isso que ele consegue absorver. Mas quando eu tomo, por exemplo, um leite, o leite é um disacarídeo. É uma galactose com uma glicose. O que vocês acham que eu tenho que fazer no processo de digestão para conseguir chegar só na glicose ou só na galactose? Eu tomei o leite e veio a lactose, que é assim. Isso aqui não absorve, não. Muito grande. Eu preciso fazer isso aqui para absorver. O que vocês acham que vai acontecer no meu processo, então, de digestão? A quebra? A quebra? Boa. Então, quando a gente fala em digestão, a gente está pensando em quebra. Então, eu vou pegar essas moléculas maiores e liberar essas moléculas menores. Então, qual que é a ideia da lactose? Quando a gente, por exemplo, toma um leite, a gente bota para dentro a lactose, que é um disacarídeo. Durante a digestão, eu vou quebrar, libero galactose e libero glicose, absorvo, cai na minha corrente sanguínea, absorvo lá no meu intestino, corrente sanguínea entrega para minhas células, e aí minhas células pegam esses monossacarídeos e vão usar para dar energia. A mesma coisa da sacarose. Tomou uma água com açúcar, tomou um suco que é adoçado com açúcar, enfim, quando vem a sacarose, ela entra na sua boca, no seu sistema digestório, assim, ó, disacarídeo. Durante a digestão, você quebra, libera os monossacarídeos, aí esse sim você consegue absorver. Oi? Oi? Perguntou alguma coisa? Enfim, é isso que acontece. Então, olha que legal essa ideia. A gente tem, por exemplo, aqui a sacarose, que é um disacarídeo, a gente tem a maltose, que é um disacarídeo, e a gente tem a lactose, que é um disacarídeo. Tá vendo que tem umas tesourinhas aqui? O que essas tesourinhas, na verdade, estão fazendo? É como se fossem as nossas enzimas digestivas. Durante o processo de digestão, vai lá e, como alguém falou, e quebra, quebra, quebra. E vai liberando os monossacarídeos. E a gente, repara, absorve os monossacarídeos. Alguma dúvida até aí? Acho que é de boa até então, né? A gente vai aprender mais para frente o que são as enzimas, mas só para adiantar para vocês, enzimas, então, são proteínas, são moléculas que vão facilitar que uma reação aconteça. Nesse caso, vai facilitar a quebra de um disacarídeo para um monossacarídeo. E elas são muito específicas. Então, uma dica é, terminou em ase, é enzima. Então, por exemplo, assim, amilase é uma enzima que vai ajudar na quebra do amido. Sacarase, vocês acham que essa enzima vai ajudar na quebra de quem? Quando eu falo de sacarase, ela vai provavelmente ajudar na quebra da sacarose. Se eu falo lactase,
Vai ajudar na quebra de quem? Da lactose. Deu para entender? Então, é isso. A gente produz naturalmente essas enzimas que vão, durante o nosso processo de digestão, pegar essas moléculas maiores e ajudar na quebra para liberar os monossacarídeos. Até aí, tudo bem. Só que pode existir alguns problemas. Alguém aqui na sala já ouviu tem ou já ouviu falar em pessoas que são intolerantes à lactose? Sim. Sim? Alguém é aqui na sala? Não? O que é o cara que é intolerante à lactose? Minha filha é. Sua filha é, Fernanda? Então você vai entender direitinho o que acontece com a sua filha. Eu não sou, tá, Fê? Eu não sou. Então, o que acontece comigo? Na hora que eu tomo uma xícara de leite, o leite, qual é o açúcar do leite que a gente acabou de falar? Lactose. A lactose, que é um disacarídeo. Eu consigo absorver esse disacarídeo? Eu tenho que quebrar. E para conseguir absorver os monossacarídeos, no caso, a glicose e a lactose. Só que para eu quebrar, eu preciso de uma enzima. Como é que é o nome da enzima? Que vai ajudar na quebra da lactose? Lactase. Lembra? Termina com ase. Lactase é a enzima que vai me ajudar a quebrar. Então, repara, eu, que não sou intolerante, tomo leite, cai lá no meu sistema digestório a lactose, que é um disacarídeo, eu produzo a lactase, de boa, lactase ajuda nessa quebra da lactose, libero galactose e glicose, absorvi, que beleza, tá tudo bem, deu ruim não, deu bom. O que acontece, Fê, com a sua filha, ou o que acontece com as pessoas que são intolerantes à lactose especificamente? Acontece o seguinte, essas pessoas, por algum motivo, elas não conseguem produzir a lactase. Ou não produzem em quantidade suficiente, ou realmente não produzem a lactase. A enzima que ajuda na quebra da lactose. Ah, professora, mas tudo bem, e daí? Qual que é o problema dela não produzir lactase? Alguém tenta me explicar qual que é o problema da pessoa não conseguir produzir lactase? O que isso vai gerar para ela? Não vai conseguir quebrar? Ela não vai conseguir quebrar, isso aí. É a Vitória que falou comigo, não foi? Foi, Vitória? Não sei. Isso. Sim. Isso aí, Vitória. Por exemplo, a filha da Fernanda, que é intolerante a leite, ela não produz a lactase, essa enzima, de maneira suficiente. Então, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir quebrar a lactose. Então, ela engoliu ali, tomou o leite, a lactose fica ali, disacarídeo. Ela não consegue quebrar. A gente dá conta de absorver disacarídeo? Não. Então, essa lactose vai ficar lá no intestino. Ela não consegue quebrar. A gente não consegue absorver, vai ficar lá. Só que eu acho que vocês já sabem que o nosso intestino está lotado de bactérias. Não é porque a gente está com nenhuma doença, não, porque é normal, a gente tem bactérias na boca, né? Tem em todo o nosso organismo, a gente convive com um monte de bactéria. Essas bactérias que estão ali no nosso intestino, se aquela lactose está ali dando sopa, já que a pessoa não consegue quebrar, olha aqui o intestino, por exemplo, da filha da Fê. Ela tomou o leite, veio rico em lactose. Cara, continua a lactose, não quebra, porque não tem enzima. O meu quebrou, eu já absorvi. Ela não quebrou. Como não quebrou, essa lactose, que é um alimento, está disponível, fica ali disponível no intestino. Como está cheio de bactéria no intestino, de todo mundo, essas bactérias falam assim, opa, comida! Já que a pessoa não está dando conta de digerir, deixa que eu vou pegar essa comida para mim. E aí as bactérias começam a utilizar essa lactose que está dando sopa no intestino para poder gerar energia para elas. Então, elas começam a fazer um processo de fermentação bacteriana para pegar esse açúcar e utilizar benefício próprio. Só que durante esse processo de fermentação bacteriana, isso está acontecendo dentro do intestino da pessoa. E aí vai liberar CO2, vai liberar ácido lático, vai liberar um monte de produtos que são consequências dessa fermentação bacteriana. E aí, Fê, o que a sua filha sente quando toma leite? Você consegue falar com a gente? Ela sente incômodo na barriga, no estômago, a barriga incha. Incha, exatamente. Érica e Marlúcia, vocês estão falando de alergia a leite, intolerância à lactose? É diferente, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas então, o que a Fernanda falou foi o seguinte, olha, ela sente desconforto abdominal, ela sente a barriga muito inchada, muitos gases, tem diarreia, tem cólica. Por que acontece isso tudo? Isso tudo acontece, é resultado da fermentação bacteriana. Ou seja, é resultado das bactérias que estão ali agindo sobre a lactose. Mas por que age sobre a lactose dela e não age sobre a minha? Porque a minha nem tem, filho. Chegou, eu já digeri, já quebrei, já absorvi.
Então, quem é intolerante à lactose não dá conta de digerir a lactose, porque não produz lactase suficiente. Se não dá conta, se por um acaso resolveu tomar o leite, tomar lactose, vai ter consequências, porque como não digere, alguém vai digerir, esse alguém são as bactérias que estão ali e vão trazer essas consequências. Deu para entender o porquê das consequências? Rolou? Só que vou mais. Só que existem opções. Ô, Fê, você compra para sua filha leite sem lactose? Ela já tomou leite sem lactose? Sim, depois que eu descobri, aí eu tô comprando mais o zero lactose. Só que o zero lactose a gente não encontra em todos os lugares, sabe? Não encontra. E você vai começar a ver. Você vai começar a ver agora que tem não só leite sem lactose, mas tem manteiga sem lactose, tem iogurte sem lactose, tem requeijão, tem tudo sem lactose. Qual que é a ideia de ser sem lactose, gente? Olha que coisa incrível. Sabe o que a indústria faz? O meu irmão, ele teve um dia que eu fui na casa dele lanchar, antes da pandemia, ele nem mora aqui mais não. E aí ele falou assim, eu fui de lanchar na casa dele, aí o que estava lá na mesa? Tinha pão, biscoito, aí tinha leite sem lactose, aí tinha requeijão sem lactose e tinha queijo sem lactose. Aí eu olhei para aquela mesa e falei assim, uai, Marco, meu irmão, né? Você é intolerante à lactose? Não sabia, não. Aí ele responde do meu irmão, gente, não sou intolerante não, porque agora eu sou fitness. Eu falei, é? Ele falou assim, agora eu como saudável. Eu como tudo sem lactose para ser saudável. Tem alguma lógica no que meu irmão está falando? Nenhuma lógica. Porque vocês sabem o que é um produto sem lactose? Fernanda e todo mundo que resolver consumir produto sem lactose. A Fernanda tem que comprar para dar filha, né? Mas é o seguinte, a indústria vai pegar o leite normal, que é rico em lactose, desse disacarídeo, e a indústria vai adicionar nesse leite a sacarase. Porque a pessoa que é intolerante, ela não consegue quebrar. Então, o que a indústria faz? Ela quebra para a pessoa. Então, o leite sem lactose é um leite que, em vez de vir lactose, vem galactose, vem quebrada a lactose. Deu para entender? No final das contas, se eu tomo um leite com lactose, ou se eu tomo leite sem lactose, e eu, Carol, não sou intolerante, no final das contas eu vou continuar absorvendo quais monômeros, quais monossacarídeos? Olha aí na imagem e vê se vocês conseguem me ajudar a responder. Independente, de novo, independente... Os três, só vai estar quebrada a lactose. Então, você concorda que se eu não sou intolerante e tomo um leite normal, o meu organismo vai pegar a lactose, vai quebrar, vai liberar galactose. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que fica mais fácil para vocês verem. Não estou vendo a caneta aqui. Mas enfim. Claro, entendi. Galactose. Se vocês entenderam. Eu compro leite normal. O meu organismo vai quebrar a lactose e eu vou absorver a galactose e a glicose. Uma pessoa que compra um leite sem lactose, a diferença é que, em vez de vir a lactose, como está aqui, sabe o que vem? Já vem a lactose quebrada, ou seja, já vem a galactose e a glicose. Faz diferença? Meu irmão quer ser fitness comprando leite. Leite sem lactose é mais caro, inclusive. Faz sentido meu irmão comprar um leite sem lactose porque ele acha que engorda menos ou que vai ser fitness? Você concorda que ele absorve a mesma coisa do que eu? Porque tanto eu quanto ele, nós vamos absorver galactose e glicose. A diferença é que eu vou ter que quebrar, vou ter que digerir, e o dele já vem quebrado. O leite sem lactose já vem quebrado. Deu para entender que não tem nada de fitness? Então, eu falo assim, a pessoa tira uma onda, né? Não, esse daqui é melhor, porque foi feito sem lactose. Aí eu vou perguntar para a pessoa, meu querido, você é intolerante à lactose? Porque se você é intolerante à lactose, faz sentido você tomar um leite que já vem com a lactose quebrada, e aí já vem a galactose e a glicose. Agora, se você não é intolerante, você está pagando mais caro, porque você está pagando para a indústria quebrar para você, sendo que você consegue quebrar sozinho. Você dá conta de hidrolisar, de quebrar e de liberar os monossacarídeos, que é a glicose e a galactose, porque é isso que você vai absorver. Então, não é mais fitness, não é mais... que faz para quebrar? Oi? Como que você faz para quebrar a lactose? Como é que a gente quebra? A gente produz uma enzima, que é a lactase, e essa enzima que vai quebrar.
Lá na indústria, eles vão pegar essa enzima e vão colocar no leite também, então você já bebe o leite com a lactose quebrada. Tanto que tem uma outra opção, eu não sei se alguém é intolerante já escutou falar, eu já vou para as perguntas, tá? Escutou falar que é o seguinte, tem a opção de você tomar um remedinho antes de comer. Se a pessoa é intolerante, ela quer, mas hoje eu quero comer estrogonofe, quero comer. Então, a pessoa vai na farmácia e compra um remédio. Sabe o que é o remédio? É a lactase. Então, a pessoa ela compra a enzima que ela não consegue produzir. Então, ela toma a enzima, a lactase, aí ela pode botar leite para dentro e ela não vai sentir os efeitos da intolerância, porque aquele leite, aquela lactose que ela pôs para dentro, vai ser quebrada porque ela tomou antes a lactase, que é o remédio. Só que o remédio, ele dura algumas horas. Se a pessoa é intolerante, ou ela vai ter que tomar o remédio todos os dias, que não faz sentido, ou ela não consome leite, ou nenhum produto que tenha lactose, ou se consumir, tem que buscar produtos que a lactose já venha quebrada. Então, é muito legal, eu não tenho aqui em casa, se tivesse mostrado para vocês, mas a gente vai ter uma aula, hoje ou na próxima eu vou mostrar, uma aula só de rótulo de produtos. Então, quando você pega um leite, e aí, Fernanda, talvez valha a pena você fazer isso na sua casa, se você puder fazer isso, se tiver o leite na sua casa, na aula que vem você guarda a embalagem para mostrar para os meninos, tá? Se tiver. Se você pega um leite normal, você vai lá nos ingredientes, tá escrito assim, lactose. Ô, Carol, Oi. deixa eu te perguntar, você quer que mostre? Porque eu sou intolerante à lactose. Eu tenho lactosil aqui a embalagem e tenho leite também. Você quer que mostre a embalagem? Sim. Quero. E vou falar do porquê enquanto você vai pegar, eu vou até ver aqui que as pessoas estão falando que ele é adoçado, é mais doce, vou explicar isso tudo para vocês. Ele é gostoso, né? Ele é docinho. Aí, por que ele é docinho? Deixa eu explicar para vocês. Eu vou até sair aqui parar de dividir, porque eu consigo ver todo mundo. Quem que foi lá buscar o leite para mim? Não sei quem que foi. Alguém foi lá. Eu vou só fazer uma coisa enquanto a pessoa foi. Eu vou pegar o meu leite também para a gente comparar, que o meu é sem lactose, tá? Peraí, um minuto. Rapidão. O meu é sem não, o meu é com, quer dizer. É o meu leite, o meu é com lactose. É leite normal, tá vendo? Integral. Na hora que eu olho aqui o rótulo dele, tá escrito assim, contém lactose, porque é um leite normal, né? E aí, quando eu vou ver em carboidratos, deixa eu ver se tá escrito aqui. Esse meu não tá escrito aqui, não. Mas quando eu venho aqui, ó, e olho carboidratos, esses carboidratos aqui é 100% lactose, tá? O carboidrato que tem aqui, então, é a lactose, é o disacarídeo. Vamos ver a pessoa que foi pegar, como é que é o leite dela sem lactose. Carol. Pode, por favor. Nossa, tinha um cheiro de queimado aqui. Abre aí pra gente, Letícia, vamos ver o seu. Calma um minutinho. Deixa eu mostrar. Boa. Lê, vira para mim onde está escrito... Não, joga lá, bota lá para lá. Coloca informação... Aqui, ó, na informação... Isso, lê pra gente aí, que não dá para ler direito. Não, né? Deixa eu tentar mudar a câmera aqui. Tá. Só um minutinho. Como é que vira a câmera, você sabe? Eu não sei, não. Gente, tá com cheiro de queimado aqui. Vê se você consegue ler aí, lê pra gente. Onde está escrito assim, carboidratos. O que está escrito em carboidratos? Eu não consigo ler daqui. Você consegue ler pra gente? Consigo. Leia. Lactose, proteínas, gorduras totais. Aí, embaixo de lactose, está escrito o quê? Lactose, 0. E aí, embaixo tem glicose e galactose? Sim. Então, olha que legal. Quanto que tem de glicose e quanto tem de galactose? 2,5 gramas de cada um. De cada um. Olha, e 0 de lactose, não é? Isso. Olha que legal, gente. O meu tá escrito assim, lactose. 5... O seu é 0,5? 2,5. 2,5. O meu tá 5. Então, olha que a mesma coisa, gente. O meu tá aqui. 5 gramas de lactose, leite normal.
O dela tá assim, 0 de lactose, mas tem 2,5 de glicose e 2,5 de galactose. Se eu pego metade de glicose, metade de lactose, eu junto e viro o quê? Lactose. A lactose não é glicose mais galactose? Deu para entender? A diferença é que o meu vem em forma de disacarídeo, o da Letícia já vem quebrado. Ele já entrega para ela a galactose e a glicose. Entendeu, Lê? Sim. Aí a Tem o pergunta... lactose também. Você quer que mostre a embalagem? Quero. Tá aí fácil? No caso, eu utilizo o de 10 mil. Tem o de 4 e o de 10, né? O meu é bem avançadinho. Eu tenho 98% de intolerância. Então, eu utilizo o de 10 mil, que é esse daqui, ó. Ó, se você der uma olhada, tá escrito aí lactase, não tá? Sim, lactase em tablets. Lactase em cápsula. Então, o que é esse lactasil? Geralmente ela vai tomar, se você for, por exemplo, comer algum produto que tenha leite, você toma ele antes, não é? Isso. Por quê, gente? A lactose que eu, por exemplo, consigo produzir, a Letícia não produz, nem a filha da Fernanda produz. Então, de duas, uma. Ou ela tem que comprar esse comprimido, tomar, porque, na verdade, ela está tomando a lactase, a lactase, que é a enzima que ela não produz. Então, o comprimido vai quebrar para ela a lactose, ou ela tem que comprar um leite que já vem com a lactose quebrada, que é a glicose e a galactose. Ficou claro? Deu para entender? E só a última coisa, a Rayane está querendo perguntar, mas só mais uma última coisa. Quem já tomou leite sem lactose sabe que ele é mais doce do que o leite normal, que tem lactose. Vocês sabem por quê? Porque o monossacarídeo, ele tende a adoçar mais do que o disacarídeo. Então, quando você pega um leite que já vem quebrado, que a lactose já vem em forma de glicose e galactose, você está botando para dentro do seu corpo o monossacarídeo. Então, ele já vem, você tem a sensação dele ser mais docinho. Quando você toma o leite normal, que é um disacarídeo, que você está tomando a lactose que não foi quebrada ainda, você não sente tanto doce. Se você deixar ela, se você conseguisse sentir depois de você quebrar, você ia sentir o doce. Então, eu vou até pedir para vocês fazerem uma outra, a gente vai falar de polissacarídeo daqui a pouco, eu vou pedir para vocês fazerem um experimento em casa e na aula que vem vocês vão comentar comigo se vai funcionar ou não. Então, a ideia é assim, o monossacarídeo ele é mais docinho, o disacarídeo é doce também, mas não tanto quanto o monossacarídeo, e o polissacarídeo é bem menos doce, nós vamos conversar sobre isso, tá? Alergia... Ô, Carol, também... Desculpa te interromper. Não sei se o pessoal já viu, o leite condensado sem lactose, ele parece muito com doce de leite. É como se você estivesse comendo um doce de leite. Porque ele é muito doce. Mas por que ele é muito doce? Porque ele já vem com os monossacarídeos. E a cor dele é marronzada, igual um doce de leite mesmo. Ele é mais escuro. Mas então vocês vão lembrar disso. Agora, assim, é mais saudável eu tomar um leite sem lactose? Vale a pena eu pagar mais caro? No caso da Letícia, no caso da filha da Fernanda, não tem opção, né, meninas? Tem que ser, porque elas vão ficar passando mal. Não né? tem mesmo, porque passa muito mal. Passa muito mal. É horrível. Agora, é horrível, Agora, no meu caso, no caso da maioria aí, que não tem intolerância, por que você vai gastar dinheiro comprando uma coisa quebrada se seu organismo dá conta de quebrar? Essa que é a ideia. A gente vai fazer uma aula, que eu acho que talvez vai ser a aula que vem, que eu vou fazer uma aula só de rótulo de comida. Pra vocês verem como é que a indústria alimentícia tenta ferrar a gente de todos os jeitos. Então, a gente tem que ficar ligado. As pessoas têm mania, como meu irmão tinha, de associar algo que é sem lactose a uma coisa boa. É bom para quem não consegue quebrar. Para gente que quebra, não faz sentido nenhum. Come direito, toma direito, outro que é mais barato e você vai ter você vai conseguir quebrar. Agora sim, o que a Marluz está falando? Intolerância à lactose é porque a gente não consegue quebrar a lactose, que é um açúcar. Existe um outro problema que tem gente que não pode com leite, que aí é a alergia à proteína do leite, que provavelmente o que a Marluz está falando. Só que presta atenção, lactose é carboidrato. Proteína é um outro grupo de compostos orgânicos que nós vamos falar em umas aulas aí para frente, tá? Então, assim, Marlúcia, se seu filho tem alergia à proteína do leite, não adianta ele tomar leite sem lactose. Porque o leite sem lactose vai continuar vindo com a proteína. A diferença é que o açúcar vem quebrado.
Então, são dois problemas diferentes causados por moléculas diferentes. Lactose é açúcar, é carboidrato. Então, a gente consegue resolver entregando para a pessoa quebrado. Proteína é um outro grupo que vamos falar mais para frente, aí é muito mais complicado. Aí ele não pode mesmo, porque se ele tomar, ele vai ter uma alergia, e aí não é simplesmente um desconforto abdominal, simplesmente não, né, Letícia? Porque é pesado, mas assim, uma dor de barriga, um desconforto abdominal, não é só isso. Aí é muito mais grave no caso da alergia, tá certo? Não, no meu caso... professora. Hã? E no caso, o meu filho, se ele tomar o leite, ele tem que tomar uma injeção de adrenalina para ele voltar. Sim, é porque a alergia dele é muito forte, então não pode. O organismo entende que aquilo ali é alguma coisa muito estranha e vai fazer todo um processo para tentar eliminar. E aí, às vezes, esse processo é tão grande que ele acaba sofrendo com o próprio processo, entendeu? Então não pode mesmo, não. É isso aí. O da minha filha não é tão assim, tão forte, tão sério quanto da nossa colega aí. Uhum. O da minha filha é questão do desconforto mesmo, mas ninguém quer viver no desconforto. Ninguém quer ficar sentindo desconforto, né? É muito ruim quando a gente fica cheio de gases, dá uma coliquinha. Então, assim, no caso da sua filha... com a barriga assim, bem... e fica inchada, né, Fernanda? Isso, fica parecendo que vai chegar grávida, quase. Isso mesmo. Então, no caso dela especificamente... Aí, no caso da Letícia, no caso das pessoas, não é o caso da Marlúcia, porque a Marlúcia o problema é outro que nós vamos conversar mais para frente. Mas no caso de intolerância à lactose, vocês entenderam qual é que é? Quem é intolerante é porque simplesmente não consegue quebrar. Então, se não consegue quebrar, nós vamos ter que dar lactose quebrada para a pessoa. Vamos ter que, em vez de entregar o disacarídeo, entregar a glicose e a galactose, que são os monossacarídeos. É isso que a gente tem que fazer. Simples. Agora, falar que emagrece ou falar que é mais saudável, vocês conseguem entender que não tem sentido nenhum? Deu para entender isso? Sim ou não? Deu para entender, mas eu também achava que emagrecia, sim. Não emagrece, não. Então, mas aí é legal a gente discutir isso. Contrário, engorda porque você incha. Na verdade, é até pior, porque assim, você vai absorver muito mais rápido. Se eu tomo um leite sem lactose e um leite com lactose, no final das contas, eu vou absorver do mesmo jeito, glicose e galactose, não é o que a gente acabou de falar? A diferença é que o sem lactose eu absorvo ainda mais rápido, que eu não preciso quebrar, eu botei para dentro, meu organismo já absorveu. O com lactose eu ainda tenho que quebrar, então não é mais saudável. Ele é importante para quem não consegue quebrar. Se você consegue quebrar, assim como eu consigo quebrar, a gente produz naturalmente, a nossa enzima é produzida de maneira ok, não precisa gastar dinheiro com isso não, e nem ficar iludido achando que isso vai te deixar mais saudável, que vai ter menos açúcar. A açúcar que você vai botar para dentro é a mesma, que é a glicose e a galactose. Ficou claro? Tranquilo? Então, tá. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Eu estou apresentando para vocês ou não? Vocês estão vendo a minha apresentação? Acho que não, né? Não. Então, deixa eu voltar aqui. Um minuto. Apresentar. Tururu, foi. Então, estamos combinados, hein? Esses trends sem lactose. Lembrar, então, que a diferença de com e sem lactose, de novo, ó, só para finalizar. Lactose seria esses dois juntos. Sem lactose seria esse e esse separado. No final das contas, todo mundo vai absorver a mesma coisa, tá? A enzima, então, ela vai servir para ajudar a gente a quebrar. Então, beleza, professor, nós já falamos, então, de monossacarídeo, formado, então, por uma única unidade. Já falamos agora de disacarídeo, formado por 2 unidades. E agora vamos falar de polissacarídeo, voltando naquele slide inicial ali, só para a gente lembrar, ó. Falamos de monossacarídeo, falamos de disacarídeo, agora vamos falar de polissacarídeo. Polissacarídeo são as moléculas grandonas, formadas por uma sequência de monômeros de monossacarídeos, tudo juntinho, tá? Como se fosse um trem. Cada vagãozinho seria um monossacarídeo. Só que agora você tem esses vagões todos juntos, formando o que a gente chama de polissacarídeo. Poli vem de muitos, então, muitos monossacarídeos juntos, tá? Existem 4 tipos de polissacarídeo que a gente vai conversar nessas aulas. E aí, 2 tem função estrutural,
2 têm função energética. Esses a gente falou na aula da semana passada. O que é a função estrutural? Que ajuda a dar estrutura, ajuda a dar forma. Quais são os 2 que são importantes a gente saber aqui de polissacarídeo? É celulose e quitina. Todo mundo lembra aonde que encontra a celulose? A gente falou na última aula. Nas plantas? Nas plantas. Lembra na parede celular das plantas? É feita de celulose. Vocês conseguem entender que isso aqui é um polissacarídeo? Olha lá, aqui é uma glicose ligada a outra glicose, ligada a outra glicose, ligada a outra glicose. Tá vendo que parece um trenzinho de glicose? Um monte de glicose ligada umas às outras formam essa estrutura que a gente chama de polissacarídeo, tá? Celulose. Então, tem função estrutural nos vegetais, nas plantas, como alguém comentou aí comigo. E a quitina tem a função estrutural nos animais. Vocês lembram onde que a gente encontra a quitina? Na barata? Na barata, Esqueleto nos insetos em geral. É isso aí, no exoesqueleto de artrópodes, tá? Ô, gente, eu achei um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Se eu tinha falado, eu vou provar. Vocês querem ver? Eu achei o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de eu comendo o escorpião. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Ah, eu acho que não dá para ver. Ah, eu acho que não dá para ver o vídeo aqui. Eu não sei se eu não consigo dividir isso com vocês. Ah, enfim. É gostoso? Hã? É saboroso, escorpião? Eu tinha que ver. Ah, que droga, que eu não consigo mostrar. Porque tem que ver muito boa a minha cara, gente. A minha cara é péssima. Eu fazendo assim, tipo... Eu botei... Depois eu tento... já sei. Eu vou ver se eu mando lá no nosso grupo do WhatsApp para vocês verem. Mas... Quando eu como, por exemplo, quando a gente pensa em quitina ou quando a gente pensa em celulose, tem uma coisa que é interessante a gente falar. Sabia? A gente não dá conta, vamos pensar em celulose, que é mais comum pra gente, porque todo mundo aqui come vegetal, né? Então, quando a gente vai comer um alface, quando a gente vai comer qualquer tipo de vegetal, a gente está comendo celulose, não tá? Está botando para dentro celulose, que é um açúcar, é um polissacarídeo. Mas sabia que a celulose, especificamente, a gente não consegue quebrar? A gente não consegue hidrolisar. O que é isso? Não consegue quebrar. A gente não consegue pegar... Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. A gente não consegue pegar aquelas glicoses que estão ali, formando a celulose, para poder absorver a glicose. A gente não absorve. Então, toda celulose que entra no meu organismo... a gente não tem enzima capaz de quebrar, então ela sai, ela entra e sai. Aí você fala assim, uai, professora, quando eu tomo leite, ela é bom, né? Porque eu vou pegar o açúcar do leite e vou absorver para me dar energia. Então, quando eu como, por exemplo, um alimento rico em celulose, eu não absorvo? Não. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Então, por que é tão importante a gente comer? E aí, a celulose a gente conhece muito como fibra. Vocês já viram falar? Sempre tem gente que fala, não, tem que comer uma alimentação rica em fibra, rico em fibra. Só que a fibra, que é a tal da celulose, a gente não consegue quebrar e não consegue absorver. A gente falou no início da aula que quando eu falo de uma molécula muito grande, a gente não absorve. O polissacarídeo, a gente não consegue absorver. Eu tenho que hidrolisar, eu tenho que quebrar para liberar o monossacarídeo e aí eu consigo absorver. A gente não tem enzima que dá conta de quebrar a celulose. Ninguém. Então, o que vai acontecer com essa celulose, com essa fibra? Ela entra e sai nas nossas fezes do jeitinho que ela entrou. A gente não consegue tirar a energia dela. Então, por que é importante a gente comer fibra, já que a gente não consegue obter energia dela? É importante a gente ter uma alimentação rica em fibra, não é? Sim ou não? Sim. Sim, sabe por quê? Para ajudar na formação do nosso bolo fecal. Para ajudar a gente literalmente fazer cocô. Porque assim, a fibra, como a gente não consegue absorver, ela vai passando e vai meio que limpando todo o nosso sistema digestório. Então, quando chega ali no intestino, ela vai meio que varrendo, sabe? Ela vai meio que limpando tudo que está ali. Eles falam, né, que ela solta o intestino, né? Oi? O pessoal fala, né, que ela solta o intestino. Na verdade, o que ela faz, ela é muito importante, porque ela ajuda na formação das fezes.
Então, se você não tem uma alimentação pobre em fibra, geralmente você tem dificuldade de ir ao banheiro, você tem intestino preso. Então, assim, duas coisas que são muito importantes para tentar regular o seu intestino. Primeiro, comer uma alimentação rica em fibra, não porque, como eu falei com vocês, fibra é um polissacarídeo. Não que você vai conseguir quebrar e absorver, é exatamente por você não conseguir quebrar, e ele entra e sai do mesmo jeito, então, ao sair, ele vai ajudando, vai limpando ali seu intestino. E muita água também, que ajuda nessa hidratação. Então, pensou em celulose, gente, a gente vai lembrar, então, de fibra. Quando o alimento tem muita fibra, você vai lembrar que é um alimento que tem muita celulose. O alimento que tem pouca fibra, ele tem pouca celulose. Quando a gente pensa no arroz, tem a opção de arroz integral, tem a opção de arroz normal, né? Você sabe qual que é a diferença do arroz integral para o arroz normal? Qual que é a diferença de um arroz normal para um arroz integral? Eu já ouvi que é raspado, é isso mesmo? Raspado? Sabe o que é que eles tiram? O arroz integral ele não é mais escurinho? Sim. Ele até custa mais, para quem já cozinhou já sabe, que ele custa mais até para cozinhar. O arroz branco não. Sabe qual que é a diferença? O arroz integral ele tem muita celulose ainda. Eles deixam muita fibra. Ele é rico em fibra. E aí, por isso que ele é interessante, se você tiver a opção de escolher entre os dois, porque como ele tem muita fibra, você vai absorver aquela glicose que está lá dentro do amido, que eu vou falar daqui a pouquinho, de uma maneira mais lenta. Então, se tem mais fibra, ele vai ajudar melhor na formação do seu bolo fecal, é mais interessante para você. Você vai demorar a ter mais fome, porque aquela fibra vai ficar ali, então vai dar uma dificuldade no processo de absorção da glicose do alimento. Então, toda vez que você puder optar por um alimento que tem mais fibra, é mais interessante. O que vem acontecendo na nossa alimentação? Vocês devem ter percebido isso muito, assim. Cada vez mais a gente consome alimentos mais industrializados, não é? Cada vez mais é alimento muito processado. Alimento que você abre o pacotinho e come. Inclusive, eles estão sendo mais baratos até do que... Muitas vezes, quando você vai no sacolão fazer compra, e se você vai no supermercado e compra, tipo assim, biscoito recheado e miojo, às vezes sai mais barato você comprar biscoito recheado e miojo do que fazer um sacolão. Bom, não sei se vocês já viram. Tem miojo que custa 69 centavos. Tem miojo que é macarrão instantâneo, né? Que custa R$1. Então, às vezes, é até mais barato você comer comida industrializada, processada, do que comida natural. Só que, gente, a comida industrializada, o que eles fazem? É tão processado que eles tiram todas as fibras. Tanto que quando você come rapidinho, você já tem fome de novo. Você absorve aquilo de uma maneira extremamente rápida, não tem fibra, quase não tem nutriente, e basicamente, sabe o que tem nesses alimentos processados? Isso daqui, ó, amido. O que é o amido? Vamos só para a gente finalizar essa aula, para deixar o link para a aula que vem. Quando a gente fala de polissacarídeo, a gente está falando, então, de uma estrutura grande formada por uma sequência de monossacarídeos. No caso, é um monte de glicose juntinho. Juntei um monte de glicose, posso formar celulose ou quitina. Celulose e quitina têm função estrutural. Eles são importantes para dar forma. Celulose para os vegetais, como a gente já falou, quitina para os artrópodes, é para o esqueleto. Beleza. Só que existem também polissacarídeos de função energética. Como assim de função energética? Que a eles sim você consegue pegar e consegue quebrar e consegue absorver a glicose para a partir daí da energia. Quais são esses polissacarídeos de função de reserva energética? O amido, que a gente encontra nas plantas, e o glicogênio, que a gente encontra no nosso organismo, principalmente no fígado e também na nossa musculatura. Então, vocês estão vendo que tem parece um colarzinho cheio de bolinha? Esse daqui é um polissacarídeo. Cada bolinha dessa seria um monossacarídeo, seria uma glicose, um monte de glicose junta, forma, então, o polissacarídeo, que nesse caso pode ser o amido ou pode ser o glicogênio. Professora, mas para que a gente produz glicogênio e para que a gente produz amido? Vamos supor, eu comi agora, absorvi a glicose caiu numa corrente sanguínea, e aí parte dessa glicose meu organismo vai direcionar para dar energia. Beleza, mas tem excesso de glicose. Eu não vou desperdiçar. Glicose é uma molécula importante para mim, que é uma molécula que vai me dar energia, então eu não quero desperdiçar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essas glicoses que estão sobrando e vou armazenar nas minhas células na forma de glicogênio.
Vamos aprender mais para frente que se tiver excesso, vira gordura. Todo mundo já sabe aí quando começa a engordar, mas é mais para frente. Então, o excesso de glicose inicialmente a gente guarda na forma de glicogênio. E a planta também. Na hora que a planta está fazendo fotossíntese, ela está produzindo glicose. Se por um acaso ela está consumindo menos glicose do que ela produz, ela falou, opa, vou guardar essa glicose aqui, vou armazenar. Então, ela armazena na forma de amido. Então, o amido é a reserva energética da planta e o glicogênio seria a nossa reserva energética. Ambos são polissacarídeos. O que acontece é que na hora que eu como uma batata, o que eu estou comendo da batata? A reserva dela. Estou comendo um amido. Batata é rica em amido. Então, eu estou botando uma molécula grande dentro do meu organismo. Eu vou conseguir absorver esse amido? O que vocês acham? Eu consigo absorver uma molécula grandona? Não. Não. O que eu vou ter que fazer com esse amido para conseguir absorver a glicose dele? Quebrar. Quebrar. E aí, esse processo de quebra é o processo de digestão que a gente viu. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque o leite é um disacarídeo. Eu faço isso aqui, ó, puf, e absorvo, que é a lactose. Agora, o amido, imagina, é um monte, é longo, é como se fosse um trem mesmo, cheio de glicose. Eu tenho que quebrar um por um, mas eu quebro rapidinho e absorvo, tá? Então, toda vez que a gente vai comer, por exemplo, assim, arroz é rico em amido, trigo é rico em amido, batata é rica em amido. Isso tudo aí são alimentos que são ricos em carboidrato. O que a gente tem que fazer quando a gente come esse alimento? A gente vai ter que quebrar para absorver a glicose. É esse que é o processo. Professor, então qual que é a diferença, de novo, de um arroz normal para um arroz integral? Os dois vão ser ricos em amido. A diferença é que o arroz integral, além de ter muito amido, ele também tem muita celulose. A celulose também a gente viu com polissacarídeo, mas a celulose a gente não consegue quebrar. Então, você concorda que se ali no meio eu tenho amido e celulose, o meu organismo vai ter mais dificuldade de quebrar esse amido, porque tem fibra ali no meio. Então, eu vou quebrando aos poucos. Por isso que me sustenta mais. Quando eu como arroz branco, quando eu como farinha branca, o que a indústria fez? A indústria já quebrou, já resolveu o seu problema. A indústria foi lá e refinou aquela farinha, refinou aquele amido. Então, a indústria já tirou toda a fibra, te entrega só o amido, te entrega só o carboidrato que você consegue quebrar e absorver. Então, você vai absorver com muito mais facilidade. Aí o arroz branco é assim também? Oi? O arroz branco é assim também? Você já receberam? É porque Sim. É difícil, né, encontrar, tipo assim, porque a minha mãe, ela gosta de plantar arroz, só que eu nunca vi o arroz branco mesmo, branco. Por isso que eu não sabia que dava para quebrar. Então, esse arroz que a gente costuma plantar na roça é o arroz integral mesmo, que não passa na verdade, todo arroz, Simone, é um arroz integral. A diferença é que o que a indústria faz? Ela pega esse arroz integral e, para te dar menos trabalho, ela tira toda a fibra e te entrega aquele arroz branquinho, que, na verdade, aquilo ali é o quê? Amido puro. Então, é gostoso, mas você concorda que seu organismo não vai ter trabalho nenhum? A única coisa que ele vai ter que fazer é sair quebrando e absorver. Se você come um arroz que tem mais fibra, seu organismo vai falar, vai me dar trabalho, hein? Mas é bom dar trabalho para o seu organismo. Porque a gente não está caçando para comer. A gente não está fazendo atividade física loucamente. Pelo contrário, a gente está cada vez mais sedentário. Então, o que acontece? A gente está cada vez mais... Quem faz atividade física é sempre bom consumir arroz integral, porque o corpo vai trabalhar um pouquinho mais para poder quebrar aquele... Exatamente. Essa que é a ideia. Sabe um outro exemplo que vocês podem perceber como é que a gente vai comendo tudo cada vez mais refinado? Açúcar. Sabe açúcar branco, açúcar refinado? Sabe aquele açúcar refinado? Aquele açúcar refinado é o mesmo açúcar do açúcar cristal, que é o mesmo açúcar do açúcar mascavo, que é o mesmo açúcar da rapadura. Tudo veio da cana-de-açúcar. Tudo é sacarose, disacarídeo. Todos são sacarose. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que a indústria vai falar assim, não, vou entregar mais branquinho, mais fácil de absorver, o que tem menos gosto de mineral, mais fácil de absorver. A indústria vai clareando aquele açúcar. Então, ela sai da rapadura, chega no mascavo. Ah, não, vou clarear mais. Sai do mascavo, chega no açúcar cristal. Ah, não, mas dá para ir mais. Pega o açúcar cristal e moe, tá? Processa mais, chega no açúcar refinado.
O açúcar refinado, ele é basicamente sacarose, açúcar. Se você comer rapadura, também é sacarose, mas lá no meio tem minerais, tem outras coisas. O que a indústria faz com a gente, é entregar cada vez mais um alimento processado, o mais fácil possível para você conseguir absorver. Isso, se a gente tivesse... E com menos benefício, né? E com menos benefício. Basicamente, o que tem nesses alimentos? Carboidrato só. Aí eu pergunto para você... Oi, Fê? O açúcar refinado, eles falam que é um veneno, né? E sabe qual que é o problema? Ei, Saulinho, já tô acabando, tá? E sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, que quando você vai comer esses alimentos que são muito processados, por exemplo, o açúcar branco, você tá botando para dentro a sacarose, que é o que você quer, só que eles usam vários produtos químicos para conseguir chegar naquilo ali. Então, realmente, não é tão natural quanto um açúcar, por exemplo, da rapadura que você faz lá na roça, ou então não precisa fazer na roça, que a gente dá trabalho, né? Mas se você, por exemplo, pegar o mascavo, pelo menos, então, pega o cristal. Tenta pegar o menos refinado possível, porque ele vai ser menos processado. Beleza? Na aula que vem, vai ser uma aula só de rótulo de alimentos, tá? Eu vou trazer uns rótulos. Se vocês tiverem interesse, por exemplo, quero ver esse leite. Eu como uma barrinha de cereal, professora. Escolhe o que vocês quiserem, eu vou escolher alguns e a gente vai discutir um pouco, a partir do que a gente já aprendeu, o que a gente está botando para dentro, o que a gente está consumindo. Porque o problema não é consumir, o problema é você saber o que você está consumindo. Vou lá no McDonald's, vou bater um hambúrguer no McDonald's ou de um fast food qualquer, não tem problema, mas saiba o que você está botando para dentro. O problema é que a indústria tenta dar umas enganadas na gente e a gente vai ficar esperto. É isso que a gente vai discutir na próxima aula. Combinado? E só a última coisa mesmo, para eu entregar a aula para o Saulo, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão pegar hoje, mas durante a semana, vocês vão pegar um pedaço de pão, um miolo do pão, um pedaço de pão, sem manteiga nem nada. Bota na boca, mas não engole, tá bom? Mastiga, mastiga, mastiga e sente o sabor do pão. E mastiga, e mastiga. Aí você vai mastigar tanto que uma hora vai ficar uma pasta, vai ficar um líquido. Continua com aquilo ali na boca. Quando não tiver mais como mastigar, for um líquidozinho, aí você engole. Repara para mim se vai ter mudança de gosto ou não. Na aula que vem eu começo a aula discutindo com isso com vocês. Então é fácil, todo mundo consegue. Pega um pedaço de pão qualquer, bota na boca, mastiga, 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 até não ter como mastigar mais. Virou uma papinha, um líquido, aí você engole. Presta muita atenção quando você estiver fazendo isso, se você vai sentir se teve mudança no gosto ou não. Conversamos na aula que vem. Demorou? Fechado? Ótimo. Beleza, muito obrigada. Beleza, meus amores. Beijo para vocês. Obrigada, Saulinho. Beijo. E não esquece de trazer também, para você, se tiver rótulo de algum alimento que quiser que a gente analise, traz também, que a gente conversa na aula que vem. Tá bom?